Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento Rodas de Conversa, Combate ao Assédio e à Discriminação. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, ele tem como uma de suas metas ser reconhecido como um tribunal sustentável, inclusivo e diverso, né? E, para tanto, a promoção dos direitos fundamentais é imprescindível, né, para isso, né? Ele já é signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e acredita que é sua responsabilidade estar contribuindo com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Nesse sentido, o enfrentamento do assédio e de todas as formas de discriminação precisam ser compromisso institucional. E na tarde de hoje a gente vai falar sobre o assédio moral. Meu nome é Ana Paula Gomes Espósito, sou psicóloga clínica do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, trabalho na Coordenadoria de Atenção à Saúde e primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar como mediadora desse evento. Estou muito contente de estar participando, especialmente dessa mesa, né, que vamos falar sobre o assédio moral, que é tão devastador, e traz tantos danos para a saúde mental dos servidores, na verdade, dos trabalhadores de um modo geral, né? Eu me autodescrevo como uma mulher morena, cabelos pretos, lisos, na altura do ombro, rosto redondo, cabelos castanhos. Estou usando uma blusa preta, acinzentada. Né? E agora vamos dar início ao nosso ciclo de debates, né? A nossa primeira participante é a doutora Luciana Baruch, né? Ela é mãe, auditora fiscal do trabalho desde 2007. Entre 2010 e 2015, realizou na Superintendência Regional do Trabalho em São Paulo fiscalizações pioneiras sobre riscos psicossociais no trabalho, em especial o assédio em suas diversas formas. É autora de inúmeros artigos sobre diversidade, assédio, riscos psicossociais no trabalho e suas repercussões sobre a saúde mental. É uma das autoras da Cartilha sobre Discriminação do Ministério do Trabalho. É autora de um livro que se tornou uma referência com mais de 300 citações no Brasil e no exterior, intitulado Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador, editora LTR. É idealizadora do perfil @assedionet no Instagram, onde faz um trabalho voluntário de conscientização sobre o assédio no ambiente de trabalho. Doutora Luciana, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ana Paula, muito obrigada pela apresentação, introdução tão gentil. É um grande prazer estar aqui hoje com meu amigo, colega, ex-professor, Dr. Roberto Eluani, com você também. Estou muito feliz com esse convite. Queria fazer um agradecimento a todos que se envolveram, né, para que esses debates estejam acontecendo, e faço isso na pessoa do presidente do tribunal. E acho que vamos ter uma hora de debate aí muito profícua, porque o tema é muito relevante, precisa ser urgentemente abordado da forma correta, e espero contribuir, né, com o que eu puder hoje. Muito obrigada, Luciana. Agora vamos apresentar o professor Roberto Eluani. Ele é formado em Ciências Jurídicas, Direito na USP e em Psicologia na PUC de São Paulo. É mestre em Administração pela Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, doutor em Psicologia Social pela PUC e pós-doutor em Comunicação pela USP. Em 2002, obteve o título de livre docente em Teoria das Organizações pela Unicamp e, em 2007, concorreu ao cargo de professor titular no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp.
É pesquisador docente conveniado junto à Université Paris, Campus Nanterre, Laboratoire Genre, Trabalho e Mobilité, né? Laboratório de Gênero, Trabalho e Mobilidade. Com Margarida Barreto, fundou o primeiro site sobre assédio no Brasil e a rede latino-americana de combate ao assédio laboral e outras manifestações de violência no trabalho. Também escreveram juntos vários artigos e livros sobre assédio moral, sexual e discriminação no mundo do trabalho. Professor Elane, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ana Paula. Bem, antes de mais nada, vou me descrever, né? Eu sou branco, estou com um blazer azul marinho e uma camisa azul clara. Né? Quero começar agradecendo o convite do Tribunal Regional Eleitoral, né? E parabenizá-lo pela coragem de abordar um tema que sempre é um tema delicado, né? É a questão do assédio moral, a questão do assédio sexual. É um tema delicado, mas por ser delicado, é justamente necessário que se tenha a consciência de abordá-lo com sinceridade. Então, eu parabenizo, agradeço muito ao presidente do tribunal por nos ter convidado. Fico feliz em estar ao lado de uma pessoa que eu tenho uma grande admiração como profissional e uma grande estima como pessoa, que é a doutora Luciana. E espero que a gente venha a colaborar para que o assédio moral não seja tão pungente, principalmente no nosso país, né? Que já é bastante sofrido em função da miséria e da fome que agracia, digamos assim, boa parte da população brasileira. Sem dúvida. Muito obrigada. Claro, obrigado. E agora, vamos iniciar nossa roda de conversa com uma pergunta até bem conceitual. Essa primeira pergunta vai para o professor Eluane. Professor, o que é assédio moral? Então, Ana Paula, quando a gente fala em assédio moral, a gente não pode pensar que assédio moral é tudo, né? Porque o tema assédio moral, ele ganhou a mídia, a verdade é essa, né? Quando Margarida trouxe esse assunto para o Brasil, há cerca de 25 anos atrás, inclusive ela me convidou para trabalharmos juntos, fundarmos um site, e a gente notava que no Brasil ninguém falava sobre esse assunto. Quando ele ganhou a grande mídia, todo mundo começou a falar sobre a questão do assédio moral, né? Mas também notamos que poucas pessoas, de fato, sabiam do que estavam falando. Então, há uma grande confusão, né? Muitas vezes atribuem a esse construto assédio moral uma conduta que é um desentendimento, que é um problema de comunicação, que acontece no mundo do trabalho, até porque cada vez mais a gente trabalha mais, né? Com as mídias, essas mesmas mídias que facilitam nossas vidas, né? O computador, o celular, enfim, toda essa parafernália, né? A gente acaba tendo uma jornada estendida. Aliás, é uma das grandes causas do assédio, eu vou falar sobre isso. Né? Quer dizer, você não trabalha mais 8 horas, né, como reza a CLT. A gente trabalha 9, 10, 11 horas, né, muito mais do que isso. Em consequência disso, é claro que as pessoas andam cada vez mais estressadas, têm dificuldade de saber onde é que começa a sua casa, onde que acaba o trabalho, né? E isso vai tornando o trabalho, muitas vezes, ao invés de ser uma fonte de prazer, em algo angustiante, né? Consequentemente, os ânimos ficam mais aflorados, as pessoas, muitas vezes, são cobradas, e aí está o grande problema. Nós adotamos, mesmo na área pública, nós adotamos uma lógica de cobrança de metas constante. Isso é no mundo todo, não é só um fenômeno brasileiro, né? E essas metas cobradas, para quem diretamente cobra, sendo que esse que cobra também é cobrado, vai levando, como diria o Polanyi, a um moinho satânico, né? Qual seja, cada vez mais nós estamos mais rapidamente fazendo as coisas e pensando pouco. Então, o assédio moral não pode ser confundido com um simples desentendimento. Ele é grave demais, ele pode levar ao suicídio e a N patologias. O assédio moral é um conjunto de condutas frequente, tem um histórico que vai cercando a pessoa, como o próprio termo diz assédio,
vai desqualificando, geralmente as pessoas acabam aderindo a quem começou o assédio, por medo, às vezes por comodismo, ou até por estarem convencidas de que, de fato, aquela outra pessoa não trabalha, isso não é verdade. Então, um conjunto de condutas abusivas, frequente e intencional, que vai adoecendo, vai repercutindo na identidade pessoal da pessoa e vai fazendo com que ela adoeça. E, muitas vezes, quando ela adoece, é mais um motivo para ela ser posta para fora. Então, o assédio moral é algo muito grave, que toda organização minimamente séria deve ficar atenta a esse fenômeno e deve coibi-la. Não é? As pessoas têm o direito de trabalharem em paz e fazerem o seu trabalho com dignidade. Eu acho que a gente tem que notar que quando um empregador contrata alguém, ele contrata uma força de trabalho. Ele não compra a dignidade das pessoas. Nossa, sem dúvida. Muito obrigada, senhor. É muito importante aí, né, quer dizer, você está aí frisando, né, para não se banalizar o assédio moral, né? Ele é muito grave, né, para ser banalizado, e é muito importante essa contextualização, né, que você portanto, trouxe. também não pode ser colocado embaixo do tapete, né, que é o que muitas organizações fazem, né, colocam embaixo do tapete como se ele não existisse, né? Então, a gente também tem que ficar atento a isso. Com certeza. Muito obrigada. E agora a gente vai para uma pergunta para a doutora Luciana. Por que as instituições, tribunais e empresas, elas devem inserir na sua agenda a discussão sobre o assédio moral? Obrigada pela pergunta, Ana Paula. Eu vou aproveitar para fazer agora a minha autodescrição, que eu ainda não tinha feito. Eu sou uma mulher branca, de 41 anos, cabelos na altura do ombro, estou com um blazer branco, maquiagem, brinco comprido, anel preto, esmalte, e hoje estou sem os meus óculos, que geralmente uso. Por que as instituições, empresas privadas, tribunais, órgãos governamentais, fundações, enfim, por que todas as organizações, de um modo geral, precisam se preocupar com a questão do assédio em suas diversas formas e nela compreendido o assédio moral? Porque o assédio moral, eu entendo como uma violação de direitos humanos. E nós evoluímos para um mundo pós-guerra a partir de uma Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, eu acho que nós precisamos, enquanto organizações, repensar o rumo que a nossa sociedade está tomando quando a gente não consegue perceber que o assédio moral constitui uma violação de direitos humanos. Porque todas as pessoas precisam ter direito ao trabalho, a uma vida digna, a não ser perseguido, a não ser torturado, a uma vida livre de violência, à saúde, a ser processado com ampla defesa, contraditório. Eu estou falando do que é mais básico. E quando eu vejo os casos, as situações de assédio moral, e há um caso emblemático no serviço público, inclusive, de uma pessoa conhecida do Dr. Roberto Eluane, que cometeu suicídio, que sofreu assédio moral por muitos anos. Foi o primeiro caso que a Justiça reconheceu o assédio moral no serviço público. E se a gente analisa o caso dela, o que ela viveu, ela basicamente viveu uma violação de vários dos direitos humanos. Então, eu poderia dizer que é porque é ético, que é porque a Constituição traz alguns princípios, poderia ser preciosista e falar da NR17, do Ministério do Trabalho e Emprego, mas eu acho que a gente precisa lembrar que o assédio moral ele é praticado nas organizações através da violação de diversos direitos humanos.
Muito obrigada, Luciana. Acho que é muito importante isso, quer dizer, que a assédio moral vem junto à violação de uma série, né, de direitos aí, né, que é bem pertinente, né, que se colocou. Agora, antes de continuarmos, gente, só quero frisar para todos os participantes que é necessário estar confirmando a lista de presença, viu? Tem 2 jeitos de estar confirmando. A primeira é pelo link que está disponível na descrição do vídeo, e o outro jeito é pelo QR Code, que está no canto da janela, viu? A confirmação é importante para estar podendo receber o adicional de qualificação, viu? Mas vamos voltar agora, né, e feitas as perguntas iniciais, né, para contextualizar do que estamos falando, agora vamos ouvir uma breve introdução sobre o tema assédio moral com o palestrante professor Eloé. Bom, como eu disse já, a questão, quando nós falamos em assédio moral, né, nós estamos falando de uma questão atual, né, embora historicamente ela seja antiga, isso é interessante, né, quer dizer, a questão da humilhação, né, no ambiente laboral existe quase a época da Revolução Industrial, né? Sim. Se a gente for analisar alguns textos históricos, né, que tratam da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, nós já veríamos descrições, né, nestes textos que conotam, francamente, um processo de humilhação no cotidiano, né, principalmente daqueles que não correspondiam ao que era exigido. Mais do que isso, neste livro, inclusive, a gente, no primeiro capítulo, né, que foi um livro que escrevi com Margarida Barreto, né, no primeiro capítulo nós descrevemos a questão do assédio, tanto moral como sexual, sendo uma temática preferida, digamos assim, né, no Brasil colônia, né. Se nós formos ver o que os senhores de engenho faziam com os escravos e escravas, nada mais era do que tomar conta da alma e do corpo daquelas pessoas, não é? Desde que eles chegavam até antes, né? Até antes, quando vinham, os escravos morriam de banzo. O que é o banzo? Era uma depressão severa, porque eram tratados como animais. Então, nós temos no Brasil, isso a gente tem que tomar muito cuidado e ter coragem para abordar esse assunto. No Brasil, nós temos uma longa tradição de exploração, de vilipêndio, no que concerne à dignidade humana, de uma grande massa de população. Isso não finda com decreto. Isso não acaba com um simples discurso. É um longo processo. O que nós estamos fazendo aqui é uma pequeníssima colaboração para que isso não ocorra, para que dê consciência para as pessoas. Mas a gente tem uma série de construtos mentais, né, eu diria, até usando um termo que o Jung, eu não sou junguiano, mas o Jung gostava de utilizar, e tem uma longa obra a respeito disso, o grande psicólogo Jung, Carl Gustav Jung, né, nós temos uma série de arquétipos que são muito comprometedores. O Brasil foi um dos últimos, segundo alguns historiadores, o último, outros o penúltimo, mas não interessa, é uma discussão teórica, o último país, digamos assim, a abolir a escravatura. Quer dizer, até pouco tempo nós tínhamos pessoas que eram vistas como coisa, né? Como diriam os juristas, rex nullius, né? Pessoas que não valem nada, são coisas, que eu descarto quando não produzem mais, que eu descarto, e era o que acontecia, quando ficam doentes. Então, isso vai levando as pessoas a terem uma relação com o outro, com aquele que o serve, de posse, né? De posse do seu corpo, de posse da sua alma, de posse do seu saber. Então, a primeira questão que eu acho que tem que ficar clara para o mundo jurídico, principalmente para os juristas, é que não adianta negar essa herança autoritária. Nós temos que enfrentá-la. Nós temos que deixar claro, e as organizações podem sim ter um papel muito importante, educativo,
né, no que concerne a isso, nós temos que deixar claro que não se admite mais, no ambiente laboral, que as pessoas sejam tratadas como coisas, que as mulheres sejam vistas como as escravas eram vistas, que trabalhavam e serviam ao senhor de engenho, trabalhavam de dia e o serviam à noite. Isso não é mais possível de ser visto. Infelizmente, no Brasil, nós temos presidentes de instituições públicas, por exemplo, sendo processados. Já um bom começo, estão sendo processados por assédio moral e por assédio sexual. Né? Mais do que isso, né, nós temos, infelizmente, né, pessoas em cargos de gestão que, quando, veja bem, são frustrados em sua tentativa de assédio sexual ou de importunação sexual, não interessa aqui, a discussão jurídica são coisas diferentes, mas não interessa se importunação ou assédio sexual, não interessa para nós, vai ser mais ou menos a mesma coisa, transformam esse fato num modo de vingança e começam o quê? Assediar moralmente para que sirva de exemplo para as demais pessoas que quem não se submete aos seus caprichos, quem não se submete às suas taras, à sua forma de encarar o colaborador, entre aspas, né, vai sofrer tal como os escravos sofriam. Isso é impossível de ser aceito. Então, em função disso, eu acho que nós temos uma longa trajetória, uma longa jornada. Porque o Brasil tem que ser passado a limpo, o Brasil ele tem que ser corrigido. Esses arquétipos nós temos que trocar o sinal. É impossível de ser feito? Não, não é impossível de ser feito. Compete ao Poder Judiciário cumprir o seu dever, que é de saber julgar, e hoje foi feito sim, um trabalho muito bom já no Judiciário, foi feito um trabalho, eu acho, excelente, que foi feito. Margarida foi uma das pessoas que mais começou, e eu dei a minha colaboração em todas as escolas judiciais. O Ministério Público está muito mais preparado para enfrentar essa questão, as pessoas nem sabiam direito o que era, mas compete agora a eles julgarem adequadamente, não com os olhos apenas na lei, de jeito nenhum com os olhos apenas na lei, porque o fenômeno é muito mais complexo do que a objetividade jurídica pode contemplar, mas, efetivamente, né, verem o que ocorre no ambiente laboral e compete, sim, sem sombra de dúvida, aos órgãos de fiscalização. Temos a Luciana Baruch aqui, que não é porque é minha amiga, mas tem feito um trabalho excelente, fez um trabalho excelente no que concerne a isso, fiscalizarem, de fato, o que ocorre nesse ambiente laboral. Não é? Porque se nós formos, obviamente, simplesmente julgar uma organização, seja ela pública ou privada, através de seus dizeres, da sua narrativa institucional, dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, que ela a missão, a visão, a sustentabilidade, seja lá o que for, você não vai estar julgando a organização. Você não vai estar conhecendo a organização. Você vai estar conhecendo, de fato, a narrativa oficial, que pode ou não coincidir com o mundo concreto. Então, compete, sem sombra de dúvida, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público continuar fazendo o seu papel, e tem feito bem, de passagem, e compete aos órgãos de fiscalização continuar fazendo o que tem feito. Poderiam dizer, nossa, mas o Eloane está sendo muito pessimista. Não. Pelo contrário, eu estou sendo muito realista. Porque, veja bem, Ana Paula, se nós admitirmos que, até pouco tempo, a nossa forma de controlar o trabalho era o chicote, isso há pouco tempo, historicamente, é nada, nós éramos isso e nós já conseguimos admitir oficialmente que esse tipo de comportamento não é, de fato, admissível, nem do ponto de vista ético, nem do ponto de vista moral, e muito menos do ponto de vista jurídico, e já é um grande avanço. Se nós já temos pessoas abnegadas que se dedicam e se dedicaram também
as vidas todas a fazerem isso, como Margarida Barreto, né, como pessoas hoje em dia fazem, na atualidade, é um excelente avanço. Para quem há pouco tempo usava o chicote, agora usa a palavra e agora usa o convencimento. Então, nós crescemos. Eu não estou sendo pessimista. Eu estou dizendo o contrário. Eu estou dizendo que, no Brasil, nós temos uma tradição que naturaliza o excesso. Naturaliza o excesso no que concerne às metas, naturaliza o vilipêndio e naturaliza, sem sombra de dúvida, a competição entre os pares. Então, é através de princípios, do exercício de princípios éticos dentro do trabalho, no ambiente laboral, no seu cotidiano, que nós vamos mudar. Sendo que o Brasil ainda não assinou a resolução, a Convenção 190 e a Resolução 206 da OIT, esperamos que ele venha assinar, porque nesta convenção, na Convenção 190, inclusive os atores sociais se ampliaram. A OIT, que vinha discutindo essa questão desde 2015, né, e o resultado foi a Convenção 190 e a Resolução 206, que é um complemento da 190, nesta convenção fica claro que não só a relação do empregado com o empregador deve ser monitorada e é sujeita de direito, mas também os demais, usando um anglicismo, os stakeholders, qual seja o estagiário, seja aquele que não trabalha diretamente, mas tem um vínculo com a organização, também deve ser protegido. Por que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, entre aspas, extrapolou? Porque, inclusive, ela diz que, em certos casos, até uma única agressão deve ser considerada. Por que isso? É um exagero? Não. É porque nós chegamos a um ponto que o próprio sistema produtivo ficaria comprometido, tamanha a força do assédio em tentar gerar produção e produtividade. Ou seja, um órgão internacional tem que convidar aos países ditos civilizados a pararem com essa lógica de produzir a toda hora, a todo momento, custe o que custar. Isso mesmo. Pois é, Jane, assim, é sempre muito bom, né, tá te ouvindo, traz contribuições excelentes, né, de estar aí contextualizando, né, a história, né, do quanto a longa tradição de exploração, né, a longa tradição de coisificação das relações, né, e muito importante também estar trazendo aí alguns casos, né, alguns exemplos, né, bem ilustradores, né, dessa temática. E, além de tudo, acho que um ponto aí que você levantou super importante, que a gente vê hoje é um discurso muito grande, né, de combate, né, mas que acaba, quer dizer, não vindo junto, em alguns casos, essa parte, né, quer dizer, a importância também do combate, né, da fiscalização, né. Então, assim, eu acho que é excelente, viu? Muito obrigada, viu? E agora a gente vai passar para a doutora Luciana, que também vai estar falando ali algumas palavras para a gente. O Eloane fala muito bem sobre esse assunto, e eu gosto de ouvi-lo porque ele consegue ter um distanciamento que eu não consigo ter, até pela minha carreira, até pela minha própria função. É difícil não pensar em investigação de assédio o tempo todo, identificação do assédio o tempo todo, e falar, né, assim como ele fala. E, enquanto ele falava, eu refleti aqui que, no fundo, ele estava falando sobre servidão. Ele e Margarida estavam falando sobre servidão. E poucos minutos antes eu falei sobre direitos humanos. E isso reforça aquela minha colocação inicial de que a gente está ainda patinando em questões muito básicas no que diz respeito à convivência,
no que diz respeito a uma vida digna para todos. Né? Sim. Então, eu só queria falar um pouquinho, só complementar rapidinho o que ele disse, que é algo da minha experiência mais recente, principalmente no serviço público, porque faço parte do serviço público e converso com muitas pessoas do serviço público, de outros órgãos também, não só da Justiça, mas Ministério Público, Defensoria, AGU, e me chama muito a atenção, hoje em dia, o quanto que as organizações aprenderam sobre o assédio moral tradicional, gritos, humilhações, xingamentos, e o quanto que isso está hoje sofisticado, o quanto que o assédio moral hoje ele é sofisticado, em muitos casos ele é sutil mesmo, em grandes corporações, às vezes, num determinado nível, ele é apenas e tão somente sutil, e é preciso estar atento para identificar. Então, alguns comportamentos assediadores que eu acho que são importantes de serem identificados, né, por quem às vezes fica em dúvida se está ou não sofrendo assédio. O assediador muitas vezes não sustenta no espaço público um discurso, um compromisso que às vezes ele tem numa conversa individual. Manipulam a vítima, né, através de ameaças veladas, muitas vezes a ameaça é direta, usa de mentiras, usa de artifícios, de ficções, para que a vítima perca o controle, para que ela faça exatamente o que ele quer que ela faça, que é se incriminar, se comprometer, enfim, dar os instrumentos que ele muitas vezes precisa para abrir um processo administrativo disciplinar, né, por falta de ética, de decoro, enfim. Excessos de piadas, brincadeiras que não têm um lugar de ser, que não parte de uma intimidade verdadeira entre as pessoas, deixando pouco espaço para a vítima se posicionar. E quando ela se posiciona, ela é taxada de hipersensível, ela é dito que aquilo é um mimimi, entende? É uma reclamação boba, que aquilo não se justifica, e isso vai geralmente se prolongando, né, no tempo. Às vezes dá à vítima um tratamento pior do que o que dá aos demais. Usa os pontos fracos da vítima contra ela, né, o que a gente chama de calcanhar de Aquiles. Né? Então, identifica qual que é a fragilidade. Então, é uma mãe que acabou de voltar de licença maternidade, então é nesse ponto que eu vou pegar. Então, é um servidor que está prestes a se aposentar, então eu vou ameaçar a aposentadoria dele. Então, é alguém que está estudando para um concurso que vai fazer a prova esse final de semana, então é aí mesmo que eu vou usar para poder praticar a minha violência, porque eu sei que aí eu vou ser efetiva. Então, isso seria um calcanhar de Aquiles. Também manipular quem está ao redor, e aí eu não poderia deixar de citar o pesquisador, professor Christophe Dejoux, francês, psicanalista, que trata dessa temática há muitos anos, na França e no mundo, quando ele diz que o assédio moral, ele é uma doença do isolamento. Ele não é uma doença, mas assim, é um sintoma, talvez, do isolamento que a gente vive hoje com muito mais, eu acho, intensidade. Né? Que ele fala muito dessa cultura do cada um por si, e que o Dr. Elone falou muito bem dessa questão das metas. Então, manipular quem tá em volta para ou destruir a reputação da vítima ou para deixá-la realmente privada de recursos emocionais para conseguir sair daquela situação. Oi, doutora Luciana, excelente suas colocações, né? Achei muito importante aí você falar das sutilezas, né, do assédio moral, e é bom que você deu aí alguns exemplos, quer dizer, de indicadores comportamentais, né, quer dizer, para deixar mais clara a situação, para se identificar melhor, né, as situações, e também, como vocês colocaram, muitas questões contemporâneas, né, da nossa sociedade atual, que acaba favorecendo esse tipo de comportamento assediador, né, que eu acho bem pertinente tá levantando isso. Né.
que o assédio moral não é algo isolado, né? Tem aí uma conjuntura de coisas que favorece a ocorrência dele, né? Muito Sim, obrigada. Eu vejo o assédio muito como um sintoma de uma organização que geralmente está muito doente, porque eu tenho esse livro sobre riscos psicossociais, saúde mental do trabalhador, e eu falo do assédio, não eu, né, mas quem estudou esse tema antes, eu apenas sistematizei, coloca os conflitos e a violência como um desses riscos. E depois de 15 anos no Ministério do Trabalho e fiscalizando esse tema, o que eu percebo? O que eu percebo é que as organizações que têm uma quantidade maior de riscos psicossociais são exatamente aquelas em que o assédio vai aparecer com mais frequência, com mais intensidade, com mais violência. Violência. E agora a gente tem 3 perguntas, né, que os servidores, né, que elaboraram, foi feito um quiz, e desse quiz, né, foram tiradas essas 3 perguntas, viu? Então, vamos lá. A primeira pergunta vai para o professor Eloane. Professor, como se prevenir do assédio moral? Quais condutas podem configurar assédio moral? Como se prevenir, né? Então, a prevenção, primeiro tem que deixar claro, eu acho que isso é uma questão que precisa ficar realmente clara. Primeiro, a gente tem que tirar da nossa cabeça, que é algo que já está incutido há bastante tempo, de que o assédio é produto de uma relação pessoal, tá? Lá sei, é o Roberto Eloane que assedia a Luciana que assedia o Roberto Eloane, é a Ana Paula que assedia ou é assediada. Tirar isso. Acaso assim? Sim. Acaso, está cheio de gente neurótica por aí, isso pode acontecer sim. Tem um assédio que é basicamente interpessoal, enfim, e que deve ser visto como algo quase patológico. E daí a função do gestor, né, ele tem que intervir, sim, sob pena de ser conivente, né, ou, na melhor das hipóteses, omisso. Né? É uma função deles, tem que ficar muito claro. Mas, na maior parte das vezes, nós temos como pano de fundo, e essa é uma luta que a Margarida começou há 25 anos atrás, não é? Que a gente tem batido nessa tecla, trabalhando 25 anos juntos, que o assédio tem uma relação muito próxima à forma como é organizado o trabalho. Qual seja, é o modo de trabalhar que gera o processo de assédio. Quer dizer, se você tem metas a serem cumpridas a toda hora, a todo momento, quem não as cumpre é feito de palhaço, literalmente. Ocorreram isso em várias organizações. Pessoas que literalmente tinham que usar o chapéu de palhaço, pessoas que tinham que fazer flexão, pessoas que tinham que fazer a dança da garrafa em pleno auditório. E daí para baixo, sim, se isso está acontecendo, não é? Se as pessoas têm medo de falar do assunto, já gera um certo incômodo, né? Obviamente, tem alguma coisa de errado na organização. Não é? E não é, portanto, um problema apenas interpessoal. Tem relação direta com a organização. Então, primeiro, nós temos que avaliar se as formas de avaliação, se a forma de se organizar o trabalho, ela está adequada. Entendi. Não é? Caso contrário, as pessoas começam a dar o que elas têm de pior. Não é? E eu sei que a Luciana, posso falar, ela também pensa assim. A gente tem que, quando ela faz a fiscalização, não é verdade? Então, a primeira coisa é avaliar como o trabalho é organizado. Em segundo lugar, como é feita a avaliação. Em terceiro lugar, o que acontece para aquelas pessoas que não conseguem, por alguma razão, cumprir as metas. Como elas são tratadas. Em quarto lugar, o que é feito com as pessoas que adoecem ou estão prestes a adoecer. Se nós fizermos isso, começarmos a pensar dessa forma, a gente vai trazer à tona uma categoria chamada respeito. Não, sem dúvida, né? É muito importante isso, de não personalizar o fenômeno, né? Quer dizer, isso, que é algo mais institucional, de organização do trabalho, né? Quer dizer, que acaba favorecendo, né, esse tipo então, de situação. Só complementando, Ana Sim. Paula, eu disse, a gente traria a questão do respeito, sim, como sendo o grande indicador
do que está acontecendo de fato na organização. Numa organização na qual predomine relações respeitosas, de fato, a probabilidade de assédio é muito menor. E quando ela existe, quando ocorre o assédio, geralmente existe uma intervenção efetiva por parte da organização e esse assédio é abortado. Já é barrado, né? Exato. E aí, aproveitando a outra pergunta, né, quer dizer, que acaba, acho que, tendo a ver com o que você está falando também, quer dizer, que é como podemos identificar e prevenir efetivamente casos de assédio moral no ambiente de trabalho, considerando a complexidade e a subjetividade do tema. Então, como que eu vou prevenir? Eu vou fazer a prevenção em 3 etapas, basicamente. Primeiro, né, conscientizando as pessoas dos malefícios do assédio. Até certo ponto é o que nós estamos fazendo aqui. Seria o primeiro do primeiro ponto. Né? O que eu estou fazendo, eu, você, Ana Paula, eu, Roberto Elane, Luciana, estamos fazendo isso aqui. Segundo lugar, né, identificando os pontos falhos nesse sistema organizacional. Seja ele da área de produção mesmo, seja da área de serviço, seja uma empresa pública ou privada. Existe em todas as organizações. Tá? E, se observarmos que existe um processo de assédio, daí você tem que fazer uma intervenção. Uma intervenção para que aquele assédio cesse e que para aquelas pessoas que estão sofrendo o assédio possam se recuperar, inclusive, psiquicamente falando. Sim. Porque nós temos que ver que essas pessoas estão adoecidas. Né? A gente não pode encarar isso como o processo de assédio como casos, não são casos. Não, exatamente. São devastadores. São mais do que são pessoas. Isso, não é um caso, não é um número. Isso. Nós escutamos no nosso site, nós já tivemos 8 milhões de acessos nesse site, com Margarida. O mérito é dela. Tá? O mérito é da Margarida. Quer dizer, vocês contando, né, o quanto nós você chega a escutamos suicídio, casos né? de pessoas que nos escreveram e disseram, provavelmente, quando vocês estiverem acabado lendo esta carta, eu não estarei mais aqui. Quer dizer, para um ser humano chegar a esse ponto, é porque ele sofreu demais. É porque a sua dignidade foi absurdamente vilipendiada. Então, tem que interferir antes. E o terceiro, obviamente, a gente espera que não ocorra, é quando você procede mais em nível jurídico. Né? Que daí você tem que remeter ao judiciário, se a organização nada fizer, quer dizer, e, obviamente, às instâncias, seja o sindicato, seja um advogado particular, seja o Ministério Público, ou mesmo uma denúncia à ouvidoria, desde que ela tenha o mínimo de autonomia. Isso, quer dizer, o quanto que é importante medidas efetivas de combate. Perfeito. Né? Exatamente. Viu? E agora, a última pergunta para a doutora Luciana. Assédio é algo que sempre vem de cima para baixo? Pode haver assédio dos subordinados para com a chefia? Não, não é sempre que vem de cima para baixo. Sim, pode existir assédio na forma ascendente, né, e não apenas na descendente. Pode existir na forma horizontal, entre colegas, até na forma oblíqua, que é entre um chefe e um subordinado que não é direto, mas que está ao lado. Inclusive, é bastante comum acontecer esse assédio na forma ascendente, quando a gente tem mulheres em posição de liderança, e principalmente quando essa liderança ela é uma liderança feminina, ela é uma liderança que ela ostenta aquelas características do feminino que a misoginia busca tanto combater. Né? O fenômeno da misoginia é isso, é o ódio ao que é feminino, né? É a exclusão de tudo que é relacionado a cuidado, é o não olhar para isso. Então, todas as vezes que isso acontece, por exemplo, na administração pública, se alguém vai para um posto de chefia, e essa liderança, e aí pode ser de um homem, pode ser de uma mulher, mas ela é uma liderança que ela é mais empática, que ela é mais respeitosa, que ela busca incluir mais as pessoas. O que acontece com essa chefia?
ela vai começar a sofrer violência por parte dos próprios subordinados, né? Todos, não, mas de alguns. Quais? Aqueles que estavam, muitas vezes, acostumados a se aliar às chefias anteriores para abusar de um colega, para reprimir uma outra pessoa, ou para se sobressair ali, de alguma forma, ter algum tipo de vantagem. Então, todas as vezes que a liderança tenta restabelecer o respeito, geralmente ela sofre assédio. Então, ele pode acontecer em vários sentidos e direções, desde que exista uma motivação para isso e desde que esta pessoa ou esse grupo, ou às vezes até um conjunto, uma organização, consiga se organizar para pressionar, para coagir, ou para submeter, de alguma forma, quem às vezes tem poder, mas não consegue exercer. Né? É muito importante essas colocações, né? Quer dizer, que o assédio, quer dizer, ele pode vir por diversos lados e do quanto que você contextualizou, né? Quer dizer, de quando é de baixo para cima, tem aí algumas configurações que se ressaltou com muita procedência, com muita pertinência, né? E agora vamos estar encerrando esse debate, né? Quero agradecer a vocês, né, pela riquíssima discussão que foi feita, pelos pontos levantados, as reflexões que foram feitas. Realmente, quer dizer, vai contribuir bastante, né, para essa conscientização, né, que é uma, né, das inúmeras outras coisas que vocês colocaram, né, para o combate, para o enfrentamento do assédio moral. Viu? E também queria agradecer a todos e todas os espectadores, espectadoras que nos assistiram hoje. Viu? Um muitíssimo obrigado a todos. Né? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer a você, Ana Paula, a presidência do Tribunal Regional Eleitoral, poder estar aqui dando uma pequena colaboração, estar ao lado de uma amiga muito querida, que é a doutora Luciana, né? E espero que, de fato, as pessoas que nos assistem possam tirar o maior proveito e pensem que, afinal de contas, uma agressão com o outro, né, que hoje acontece com o outro, amanhã poderá vir a ser com a gente. Sem né? dúvida. Então, que não banalizem essa questão e que se sensibilizem pelo sofrimento alheio. É isso. É isso mesmo. Faço minhas as palavras do Eloane. É muito gratificante me somar, né, a tantas iniciativas nessa semana de prevenção e combate ao assédio moral. Muito obrigada pelo convite e uma grande honra falar nesse debate aí para os servidores, para os magistrados, enfim, e para todo, né, o serviço público de um modo geral. Viu? Muitíssimo obrigada a todos e todas. Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento Rodas de Conversa, Combate ao Assédio e à Discriminação. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo tem como meta ser reconhecido como um tribunal sustentável, inclusivo e diverso, e elegeu como desafio promover a garantia dos direitos fundamentais. É, portanto, signatário do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial e acredita que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, a Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, enfrentar e prevenir o assédio e todas as formas de discriminação são compromissos institucionais. Então, vamos falar agora de etarismo. Eu sou Juan Ocampo,
faço parte das 2 comissões de combate ao assédio e à discriminação e atuo como coordenador de gestão da acessibilidade e inclusão, inovação e sustentabilidade, aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E tenho prazer em participar deste evento como mediador, especialmente neste tema, que é de meu especial interesse. Gostaria, assim, de saudar a todos os espectadores e espectadoras que nos acompanham e nos acompanharam em todos os dias do nosso evento. Antes de começar, eu gostaria de me auto-audiodescrever rapidamente para a nossa audiência cega ou com baixa visão. Sou um jovem senhor ou um velho garoto, dependendo do foco, pisciano com 57 anos de idade, tenho cabelos grisalhos penteados para o lado direito, sou branco de olhos claros, não uso barba ou bigode, mas uso óculos de grau. Estou vestido com uma camisa azul e um paletó na cor preta. Atrás de mim há um fundo verde, que vocês vão ver, na verdade, criado eletronicamente com as informações deste evento. Hoje vamos iniciar nosso ciclo de debates com a senhora Raquel da Silva Pavim. Ela é assistente social, especialista em envelhecimento e qualidade de vida, mestra em políticas sociais e serviço social, doutoranda em memória social e bens culturais, bolsista da CAPES ProSuc, graduanda em gerontologia, estudiosa das velhices e autora do livro Mulheres Idosas e o Apoio Social, pesquisando atualmente sobre velhices femininas, apoio social e avosidades. Raquel, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, gostaria de agradecer, então, o espaço e parabenizar também o TRE, né, de São Paulo, pela necessária pauta do etarismo. Eu vou me autodescrever, então, para as pessoas que estão assistindo. Eu tenho 33 anos, eu me autodeclaro como uma mulher branca, tenho cabelo curto, castanho, uso brincos em roda e uso um casaco ou um kimono, como se usa, preto. Então, um pouco dessa minha característica, né? Agora vamos apresentar a doutora Leni Blu de Oliveira. Ela é advogada, escritora e a primeira vice-presidente da Comissão de Verdade e Memória da Escravidão Negra da OAB São Paulo. Doutora Leni Blu, boa tarde, seja muito bem-vinda. Gratidão, é um prazer realmente poder falar de um tema que é o mote das minhas pesquisas e é o mote da minha vida. Eu sou uma mulher idosa de 69 anos, mulher preta, cabelos brancos, estou com uma blusa preta, brincos amarelos, uso óculos e estou também com um fundo verde atrás de mim. Para iniciar nossa roda de conversa, começamos com uma pergunta para a Raquel. Bem facinha. O que é etarismo? Então, etarismo, né, essa palavra que tem aparecido de forma bastante recorrente, para além de uma palavra, ela é um conceito que vem juntamente, né, com também do idadismo e também pode ser conhecida como ageísmo, né? Ela é uma prática que acaba discriminando e realizada, né, contra pessoas de várias idades, né? As pessoas com diversas aí, faixas etárias. Então, todos os processos discriminatórios, ofensivos, preconceituosos através de formas, né, a partir da idade. Essa discriminação ela gera diversos estereótipos, né, preconceitos, eles são construídos e disseminados e reforçados socialmente, né, quanto grupo, então, de pessoas com distintas idades. Ele pode, né, o etarismo, se manifestar através de diversos tipos de violência, então, violência verbal, física, emocional, econômica, moral, dentre outras tantas, e pode também ser, né, considerado um preconceito muito silencioso, né? Ele pode vir, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder pensar nos nossos cotidianos, então, né? Pode ocorrer nas relações familiares, com determinações, né, do que pode ou não pode esse corpo. Vamos pensar esse corpo que está em processo de envelhecimento, esse corpo que vive a velhice, porque aqui é a nossa pauta. A discussão, né, da relativa autonomia, até onde se pode ter ou não. Os espaços de mercado de trabalho também com oportunidades mais escassas, situações também, né, de menor cuidado dos demais colegas para pessoas que estão em processo
vivendo a sua velhice, né, ou com mais idade, dentro dos serviços públicos, isso é um espaço bastante importante, ou dos serviços privados, como na saúde, na assistência, no acesso ou não acesso dos direitos sociais, jurídicos, onde também muitas vezes acabam sendo negados, né? E aí eu queria trazer também que o etarismo ele é vivido, né, como a Leni vai trazer mais, por pessoas também com menos idade, pessoas jovens também vivenciam, mas expressivamente em países ainda em desenvolvimento, esse tipo de preconceito é muito mais cotidiano, vivencial, né, visível, com pessoas com mais idade ou pessoas idosas, né? E também a gente vai trazer aí como importante termo, né, que a Aline vai trazer também, a velhofobia, que é essa fobia ao envelhecer, que a Miriam Goldberg traz, né, de forma muito intensa nos seus estudos. Então, um novo termo que eu acho que identifica muito mais esse etarismo contra as pessoas idosas, né? E aí a importância também da gente poder abrir a pauta para essa nova terminologia. Que é até mais clara para a pessoa leiga, talvez, né? Entenda mais Isso, né? A fobia ao envelhecer ou ao estar velho. Ela pode ser percebida socialmente, mas também a percepção de si sobre isso, né? Sobre essa vivência. Então, é importante a gente começar cada vez mais a disseminar essa informação. Muito legal. E uma pergunta para a doutora Leni Blue. Por que as instituições, inclusive o tribunal, as empresas em geral, devem inserir nas suas agendas a discussão sobre o etarismo ou sobre a velhofobia? Eu gosto do termo velhofobia, viu, Raquel? Porque fobia é medo, né? Então, aliado ao medo de envelhecer, também vem o preconceito contra ser idoso, né? Então, velhofobia é o medo, mas também não quero isso e eu não quero ficar perto, né? Não digiro bem. E eu gosto também do termo idosidade, que foi feito por um poeta, foi cunhado por esse poeta, chamado Romildo. Ele, ao invés de falar da velhice, ele fala idosidade. Fica mais bonitinho, né? Bom, por que as instituições têm que inserir esse debate? Porque quando a gente fala em diversidade, dificilmente a gente lembra que etarismo tem que estar no rol das diversidades. Então, as empresas têm um compliance a ser obedecido, e aí negros, negras, mulheres, indígenas, etc., idade nunca está. Então, passa desapercebido o etarismo, a velhofobia, nos quesitos para contratação, permanência dos funcionários até. Então, o que acontece? Ocorre a invisibilidade desse segmento, né? E o que é importante? A invisibilidade ela faz com que os idosos enfrentem maiores dificuldades para conseguir emprego. Então, aí ocorre a desigualdade. E é mentira que o idoso não trabalha. Ele trabalha e muito, porque a aposentadoria é insuficiente para a manutenção. E, face a esse preconceito, eles não trabalham, a maior parte, nos subempregos. E por quê? Porque os gastos aumentam, eles têm que pagar impostos, são arrimos de família, grande parte deles. Então, a desigualdade ela influi negativamente, e inclusive economicamente, para o sistema. Então, é importante que as instituições e empresas, além de inserir, discutam a idosidade, né? Por outro lado, tem um ganho excelente quando ocorre o relacionamento intergeracional. Por quê? Porque os idosos são profissionais mais velhos que agregam muita sabedoria. E os mais jovens vêm com a curiosidade, com a internet, com a tecnologia. Essa junção é benéfica para as empresas e benéfica para a sociedade, do modo geral. Então, é urgente que visibilize esse preconceito, visibilize esse desemprego que ocorre para as pessoas idosas, para a efetivação dos direitos, né? Perfeito. Antes de continuarmos, quero relembrar a toda a audiência que, para aqueles que necessitarem,
é necessária a confirmação da presença por meio do link disponível na descrição desse vídeo ou então pelo QR Code que aparece aqui em algum canto da tela. A confirmação de presença é necessária para aqueles e aquelas que desejarem o registro do adicional de qualificação. Vamos abrir espaço agora para perguntas que foram enviadas pelos servidores e servidoras deste Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, eu, inclusive, tomara que tenham selecionado as minhas, no quiz aplicado às temáticas que estão sendo abordadas neste evento. Minha primeira pergunta é para a Raquel, e é curtinha. Etarismo é crime? Sim, segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, né, essa lei, que é a Lei 10.741 de 2003, ela vai, sim, em 3 importantes artigos, dizer que a discriminação, né, referente à idade são, sim, formas de criminalizar, né, e que precisam também ser penalizadas. Então, eu destaco aqui, não vou ler a lei, mas destacar 3 importantes delas, né, dentro do Estatuto, o artigo 4º, o artigo 27 e o artigo 96. Os 3 aqui destacados, né, vão também acarretar penas que podem ser de reclusão e de multa, e também ter o aumento dessa pena conforme o ato, né, feito. Então, é importante a gente salientar e dizer sim, né, etarismo é uma forma de crime há muito tempo já, né, vivenciada, muito é reproduzido, e aí a gente ainda precisa, né, de metodologias de que essa lei se faça, então, valer de forma mais efetiva nos espaços, na sociedade como um todo, né, nos serviços, na sociedade de modo geral. Obrigado. Tem uma pergunta, então, é maiorzinha, porque é dupla pergunta, mas é simples. Para a doutora Aline Blum. Pode ser considerado etarismo quando a vítima é uma pessoa jovem e a idade do agressor importa para se caracterizar o etarismo? A Raquel falou um pouco sobre isso, né? Esse preconceito ele atinge jovens também. Mas estima-se, tem uma pesquisa que fala, que aponta que a cada 2 pessoas no mundo, uma tem atitudes discriminatórias em relação à idade. E são atitudes que pioram a saúde física e mental das pessoas idosas. Porque é muito naturalizado esse preconceito. Às vezes, por uma brincadeira, né? Às vezes, por uma pergunta, às vezes, até por um elogio, por exemplo. Você não parece a idade que tem. Pronto. Já caracterizou essa aplicação da velhofobia. Bom, então, retorno para a Raquel. Considerando que o etarismo não se justifica por nada, claro, mas menos ainda pelas limitações naturais que o envelhecimento acarreta ao ser humano, como agir com as pessoas que têm algum tipo de limitação física ou motora, sem que isso acarrete em preconceito? Eu acho que essa pergunta ela é bem importante, porque ela fala sobre as formas como a gente vai atuar com a população, né? Eu voltaria. Antes da gente pensar nas formas como fazer a intervenção, quando a situação chegar aos nossos espaços, aqui os mais diversos, é a gente pensar como as formações estão pensando sobre o envelhecimento populacional, né? Então, isso tem que estar na pauta das nossas especializações, da nossa formação profissionalizante, seja a nível profissionalizante, seja a nível superior, para que a gente possa pensar isso dentro da formação, né? Como que a gente vai fazer o atendimento? E aí, eu sempre vou articular muito a questão da educação, né? Que a gente precisa ter essa educação para envelhecer, mas não de forma somente individual, é importante também, mas como que socialmente a gente vem pensando ações, como que a gente está discutindo isso na rede básica de ensino, né, nos espaços de saúde, para aí sim, quando chegar a demanda específica, né, quando chegar alguma pessoa que está sofrendo de alguma limitação ou que veio a ter alguma limitação, a gente consiga construir alternativas, e é isso mesmo, é construir com a pessoa e não para a pessoa, aí a gente já está pautando a questão da democracia e pluralismo, no sentido de pensar o que já foi tentado, o que daqui para frente a gente pode tentar juntos, né? No sentido mais plural dessas ações. Eu penso e tenho certeza, né, que a gente só rompe com preconceitos quando a gente se permite
adensar os assuntos, se debruçar sobre eles, romper mesmo com o que está pré-estabelecido. E aí, até pensando assim um pouquinho, né, eu queria trazer uma frase que é conhecer para poder auxiliar da melhor forma. Eu acho que essa é a forma da gente trabalhar com todas as formas como o preconceito se mostra para a nossa sociedade, né? E a base na educação ela também é muito importante, na formação na educação. E discutir nos lugares como a gente está fazendo aqui é importante, né? Uma pauta extremamente necessária, urgente. Porque dá a sensação de que as pessoas banalizam isso na rotina dela, não, normal. Aí no que você toca, não é crime, não é correto, aí a pessoa se penitencia ou se policia melhor, né? É uma construção, né? O que nós estamos fazendo hoje aqui, esse diálogo, é uma construção. Gostei de uma expressão que você usou ali quando a gente estava conversando, que você é uma mulher em construção. Não, foi contigo, eu acho que a gente está sempre em construção. Sim. Então, a gente, em tese, quando ficar idoso, a gente está bem construído, a gente está bem pronto, né? E eu ainda tenho um problema que, por ser homem branco, nascido na década de 60, eu tenho que também ser um homem em desconstrução. Tenho que ser desconstruído e reconstruído de um jeitinho melhor. E aí é chato você chegar velho e aí começa a sofrer isso, o etarismo, né? Eu falei, poxa vida, caramba, né? A gente tem que falar muito disso mesmo, não tenha dúvida. Mas eu tenho uma outra pergunta para a senhora. Desculpa, para a doutora Lene Blu. Eu te chamei de senhora, a gente combinou que não ia fazer isso. Pode chamar do que você não, mas quiser, você ia senhora mesmo. Você ia me devolver um senhor e eu não queria isso. Ah, mas a senhora é bom. Tá? Então, vou perguntar para a senhora, doutora Lene Blu, com a pandemia e o crescimento dos trabalhos remotos, as populares reuniões virtuais, o Zoom e os afiliados, né, que utilizam muitas ferramentas tecnológicas, pode-se dizer que houve acréscimo ou impacto nos casos de etarismo? Pois é, há controvérsias, Juan, porque a pandemia veio e nós estamos forçados a utilizar a tecnologia para a comunicação, até para pagamento de tributos, para a vida. Mas tem a exclusão digital, que não acompanhou esse crescimento. Então, nós temos, em 2020, 38,7% da população de 60 a mais sem acesso à internet. No caso da população negra, nós temos, em 2019, 39,6% da população negra, só 39%, tem acesso à internet. O que acontece com isso? O resultado são que os trabalhadores idosos foram os que mais sofreram também com a falta de vagas. Por quê? Pela lacuna do conhecimento, né? Não tenho acesso, não conheço. E também porque, além do acesso ao conhecimento, não tinha acesso ao aparelho pela exclusão social. Então, a exclusão digital ela passou a ser também uma exclusão socioeconômica. Nós temos um índice de 14,3 milhões de pessoas idosas que ficaram desempregadas nesse período. Então, não foi um ganho para a população idosa. Não teve que se adaptar porque perdemos empregos. E o que é sério nisso? Que a exclusão digital ela já foi considerada, além da Constituição Federal, no artigo 5º, dá o direito à informação, direito à dignidade. Então, a exclusão digital cerceia esse direito fundamental, viola esse direito fundamental. E o Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando da pandemia, ele regulamentou uma resolução que eu vou ler: promoção, proteção e gozo dos direitos humanos na internet, defendendo a necessidade de criar medidas à interrupção intencional do acesso à internet, inserindo esses direitos no rol da Lei Internacional de Direitos Humanos. Então, olha como isso é sério, né? Direitos e deveres, né? O direito ele vai se modificando com o tempo. A pandemia trouxe à tona essa violação do direito à inclusão digital, que é uma violação do direito fundamental, porque atinge o direito à dignidade, o direito à informação, e agora, com essa resolução, os direitos humanos também. Então, nós não podemos dizer que houve ganho para a idosidade nesse período.
Nós temos que insistir nessa questão do direito à inclusão digital plena. Mas ainda tendo que buscar a inclusão social, né, voltando um passo atrás ainda para crescer maior, né? Acho que a Raquel fala isso, né? Você fala isso, que a discussão sobre o envelhecimento ela é interseccional. Ela é uma garra. Ela não pega a questão só da saúde, que é uma das coisas que mais abala o velho, né? Dor em tudo quanto é lugar, precisa da saúde. Não, não é. Direito ao trabalho, né? Direito à vida. E, no caso da população negra, o direito a envelhecer. Porque as condições de acesso ao envelhecimento, elas se modificam em cima da raça. Né? O racismo, ele que nos acompanha desde sempre, ele é potencializado na velhice. A ausência de acesso aos serviços, ela na velhice, ela fica mais evidente. Por isso que é uma discussão que a gente tem que reforçar. Eu queria... Você me explicou há pouco o que é avosidade. Uhum. Me explica de novo. A avosidade é um conceito que eu estou me aprofundando, né, agora no doutorado, mas ele é um conceito que começa a ser discutido nos anos 80, fora até mesmo do Brasil, né, aonde né, de forma bastante simplória aqui, a construção dessa fase, desse momento da vida. Assim como a gente fala no momento da infância, assim como a gente fala no momento da adolescência, como que a gente se percebe, né, ou como que a gente tem entendido esse momento dos laços com a figura dos avós, né? Então, e aí a gente está pensando também em intergeracionalidade o tempo inteiro. E aí mais uma forma da gente pensar formas de romper com esse etarismo, né? Eu só vejo pela via das relações intergeracionais. E talvez quando quem teve a oportunidade, eu tive de conviver muito com a minha avó, isso também me acarretou a ser hoje pesquisadora dessa área e entender e querer, né, poder pensar também a partir de estudos, também pensar a minha velhice, mas não somente a minha, né? Como é que da academia a gente consegue também estar expandindo aí como respostas, né, para a sociedade. Então, a avosidade ela é uma forma, ao meu ver, que pode estar uma via dupla, pode reproduzir etarismo, mas, ao mesmo tempo, através da relação intergeracional, também fazer processos de ruptura ou até novas formas de entendimento. Maravilha isso. Eu não sabia se a avosidade era uma coisa, seria uma forma de preconceito ou seria uma coisa afetiva. É uma coisa afetiva. Isso, é um momento de estar, é um estudo sobre, né, esse momento de ser, de estar. A avó, isso superpassa também gerações. Não, porque não existem somente avós idosos, né? Existem avós com 40, 45, 50, 60, 80, né? Porque a criança, ela, por padrão, né, a criança e os avós sempre têm aquela relação afetuosa, a gente imagina, por padrão. E aí vê os números que a senhora me autorizou assim, que a senhora nos traz. Quer dizer, então, são números altos para esse preconceito que a gente imaginava que seria muito remoto. Porque se toda criança que teve a chance de compartilhar o amor dos avós, ele depois vai ser esse vilão, né, vai ter esse comportamento, a gente já fica meio surpresa, assim, onde que essa pessoa, essa criança se desviou, né? Porque, do nada, ela vai ter preconceito contra a sabedoria, contra a pessoa com mais idade. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade de entender onde que acontece essa ruptura que você usou, né? Mas acontece, pelos números, né? Isso é meio chocante. É uma construção e também isso tem muito a ver com a forma com que a velhice é vista. A gente não se vê como velho. O velho é o outro. A gente estava falando sobre isso. Se o velho é o outro, eu não preciso me preocupar com isso. Né? E também, como o velho sempre é colocado numa posição meio que degradante, eu não quero ser isso. Eu não quero pensar nessa possibilidade, de estar ao que... Como é que são as fotos dos idosos no metrô?
ao quebrado, acabado. Não se mostra a realidade. É que também, lógico que a gente tem isso também. Então, ninguém quer ser velho e também ninguém quer discutir isso. Por isso que essa não é bem uma ruptura, é uma educação para a invisibilidade. E esse momento é muito importante porque a gente está desmistificando na prática essa violência da invisibilidade. Você me fez lembrar, a gente passou por isso na sessão de acessibilidade, a imagem, a plaquinha do idoso, dava pena do boneco, todo dobrado, com a bengala, né, caidinha. Às vezes a gente está assim, mas não é sempre. Agora a placa está mais bonita, ela está uma pessoa ereta e está ali, mais 80 ou só o idoso, mais de 60. E a gente até brinca, né? Porque assim, tem prerrogativas que o idoso com mais de 80 tem, que é a super preferência, né? E tem gente com mais de 80, minha mãe hoje, graças a Deus, 84 anos, está com saúde melhor que eu. O único remédio que ela toma é um colírio, eu tomo mais, eu tomo uns 3 já. Então, assim, isso é muito legal de ver a pessoa com 80 e poucos anos e uma saúde maravilhosa. E a gente desenhando eles ainda tortinhos com a bengala, que minha mãe nunca viu, nunca precisou disso, né? Precisou quando quebrou o pé, esses dias até, mas isso foi temporário. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa entrar nessa seara, tipo assim, não dá para se desperdiçar o conhecimento acumulado, essa construção de vida, né? E usar um preconceito tão sem sentido contra a pessoa idosa. Eu confesso que eu tenho dificuldade. E também ver o idoso como um ser participante em todos os setores da sociedade, porque ele trabalha, ele paga impostos, ele anda de ônibus, ele vai à feira, só que ele não é importante, ele é visto como um corpo descartável. Corpo inútil, ele não é um corpo inútil. Então, essa visão tem que ser aflorada. Como uma pessoa que tem uma vida atuante não é percebida no contexto da sociedade. E não são poucos, né? É a grande maioria, tem que trabalhar, né? Como é que vai ficar de aposentadoria? Não dá. E a gente fala que a outra opção a ficar velho é muito pior, né? Que é não chegar a ficar velho. Então, eu acho que é uma consequência natural da vida de todo mundo e que todo mundo deveria observar isso. Se eu não morrer, eu vou ser velho. Então, se eu vou ser velho, eu não deveria ter, né, esse preconceito. Pelo contrário. Mas o ser humano ainda precisa evoluir muito, né? De fato. É isso. Vou precisar encerrar, mas você quer me corrigir em alguma coisa? Fique à vontade, Raquel. Não, acho que é isso, assim, essa discussão ela é aqui só um pedacinho de algo que é muito maior, né, e que é multifacetado, o etarismo é multifacetado, mas dar os parabéns e dizer que essa temática ela precisa estar em todos os espaços, cada vez mais, e isso é urgente, né, e dizer assim que é um prazer poder estar dividindo a mesa com vocês, especialmente com essa mulher maravilhosa aqui. Eu é que digo. Eu quero ouvir suas palavras também. Estou muito contente por essa oportunidade de falar sobre o mote da minha vida, porque discutir o envelhecimento é o mote da minha vida. Não só porque eu sou idosa, mas é porque eu quero que a nova geração tenha políticas públicas efetivas para chegar na idosidade com qualidade, né? E eu vou puxar a sardinha para a minha brasa ou a brasa para a minha sardinha. Eu sou uma mulher idosa negra, e o que me preocupa é a necessidade da gente tirar o véu da invisibilidade e elucidar os tentáculos do racismo estrutural e as potencialidades do racismo estrutural na idosidade negra, né? Porque só com esse tipo de discussão nós vamos traçar estratégias, elaboração de políticas públicas efetivas para essa população idosa, que junto com a população dos não negros também. Mas eu quero realmente colocar essa brasa, né? Que combater o racismo estrutural é também garantir o direito ao envelhecimento da população negra. Cada vez mais necessário, né? Não tenho dúvida. Eu agradeço essa oportunidade. A gente é que agradece muito a presença de vocês aqui. Eu é que não deveria estar aqui nessa mesa, porque vocês arrasam no tema. Eu sou só um velhinho em construção. Tá bom? Mas é isso. Muito bem. Encerramos aqui nosso bate-papo, sempre esclarecedor, como já sabíamos que seria.
E quero agradecer novamente a presença das nossas palestrantes, a doutora Raquel e a senhora doutora Lene Blue, por esses ensinamentos e por esta conversa tão gostosa. Agradecemos, assim, a todos e todas que participaram e acompanharam o nosso evento, com especial agradecimento aos intérpretes de Libras, Raquel Matheus e o Ryan, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, que sempre nos apoia e auxilia, tornando acessível este diálogo também para a nossa audiência que se comunica nesse idioma, em especial as pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Muito obrigado aos dois. Relembro ainda que todos estes vídeos do nossa roda de conversa ficam disponíveis na página do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Agradecimento especial também à Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra do Brasil, da OAB Seccional São Paulo, que contribuiu com a organização deste evento. Precisamos também agradecer à FAPCOM, Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, na Vila Mariana, aqui em São Paulo, que nos cedeu seu estúdio de gravação e equipamentos, sem os quais não teríamos conseguido produzir estes vídeos. Portanto, nosso especial obrigado para a Deise e para a Marcela, e também para os nossos novos e já queridos amigos da equipe do estúdio, Pedro, Danilo e Fernando. Muito obrigado, pessoal. Saibam que a gente gostou muito daqui e vai voltar várias vezes. E assim, neste momento, encerramos nosso evento intitulado Rodas de Conversa, Combate ao Assédio e à Discriminação. Um bate-papo que envolveu diversos temas, todos complexos e atuais, que necessitam de conhecimento, para que todos e todas possam se identificar corretamente essas violências e buscarmos todos e todas, juntos, as soluções mais efetivas. Vale lembrar que a Justiça Eleitoral Paulista possui, para todas as pessoas que nela atuam, efetiva ou temporariamente, contratadas, requisitadas ou em estágio, 2 comissões de combate e enfrentamento ao assédio e à discriminação. Uma para o 1º grau, os cartórios, e outra para o 2º grau, a secretaria. Além de uma equipe técnica na Coordenadoria de Atenção à Saúde, nosso departamento médico, na sede do tribunal, apta para auxiliar. Portanto, se você estiver vivenciando alguma dessas violências que abordamos aqui, ou qualquer outra dessa natureza, ainda que não esteja seguro ou segura de ser exatamente o caso abordado, entre em contato. Busque auxílio da sua respectiva comissão pelo mesmo e-mail, combateaoassédio@tre-sp.jus.br, combateaoassédio@tre-sp.jus.br. E fique tranquilo e tranquila, o sigilo é um direito seu e ele é sempre respeitado. E se você, nosso espectador ou espectadora, não tem vínculos com a Justiça Eleitoral Paulista e estiver vivendo essa mesma situação, procure auxílio junto aos serviços médicos da sua região. Não tenha receio de procurar ajuda. Busque conversar com pessoas técnicas que seguramente vão te acolher e orientar. Jamais desista. Você é importante demais. E assim, agradecendo a sua audiência e torcendo para que tenha gostado deste evento, nos despedimos com o nosso muito obrigado e até breve.